Oi, terceiro ano! Bom dia, pessoal! Mais uma semana, na verdade, já estamos na metade do mês, 15 de junho de 2020. Temos que continuar cumprindo com as nossas obrigações estudantis, não é verdade? Então, eu solicito que vocês peguem a apostila de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar das páginas 17 à página 20, tá? O objetivo desta aula é de uma produção de um relato oral de memória. Então, assim, na semana passada, vocês leram o texto O Povo, né? Que foi um relato de memória de Ferreira Goulart. Então, nesta etapa, vocês irão conhecer outro relato de memória. Só que dessa vez ele é oral. É o de Eva Funari. Então, eu vou botar um vídeo, tá? Falando sobre isso. Prestem bem atenção, tá bom? Só um instantezinho. Bom, foi aqui que tudo começou, em 1981, não exatamente pela Bruxinha, a Bruxinha veio logo depois, e foi meio sem querer, assim. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu fosse virar escritora. E lá já comecei a fazer pequenas tiras de histórias sem texto, eram histórias na época de protesto, até histórias ecológicas. Eu fui dar aula de artes no Museu Las Segal. E lá já tinha, então, uma outra semente, que é a minha semente de educadora. Eu já tinha uma ideia de fazer livros sem texto, a minha UTGI da faculdade já tinha sido sobre livros. Alguém me disse que na editora Ática eles aceitavam novos escritores. Então lá fui eu que montei um portfólio. Lá fui eu para a Ática e falei, olha, eu também faço umas histórias assim, sem palavras. Na época não existia, né? Existia na Europa, aqui no Brasil não tinha. Ela me pediu para eu voltar no dia seguinte, eu levei o trabalho e ela falou, olha, volta daqui a uma semana que nós vamos pensar se a gente publica ou não. E aí ela pediu 4 livros, né? Gostou do trabalho, pediu 4 livros. Eu fiquei super nervosa, mas acabei publicando, né? Apesar da minha timidez e tudo mais, eu acabei publicando e fui em frente. E depois foi indo, a carreira foi andando e eu fui crescendo, sempre fazendo nesse começo de carreira os livros sem texto, né? E foi um período de muito crescimento meu. Porque até 96, mais ou menos, eu só fazia livros sem texto. Apareceu na minha cabeça uma história que era assim, eu tava com os olhos fechados, imaginando a história, pensando nessa história, e de repente eu vejo uma turma, assim, um pessoal vindo na minha direção, assim, na minha imaginação, vindo na minha direção, uma trupe, assim, tinha umas pessoas malucas, né? Que era assim, é assim que eu entro em contato, é um dos processos de criação, né? E vinha vindo aquela pessoa maluca, e eu falei, não, eu estou aqui fazendo outra história, não tem nada a ver com a história da Bruxinha. E aí eles vinham, até que eu tive que ceder espaço para eles, e foi muito interessante, porque apareceram diversos personagens, eram cientistas, assistente dele, da Bruxa, uma cidade, que são o período que era Terra, e que a história era muito complicada para fazer sem texto. Então eu mesma me coloquei na situação de ter que escrever. Minha família sempre me apoiou nessa questão do desenho, então eu agradeço profundamente a minha família, que é super amorosa comigo. E todas as pessoas que eu citei, e muito mais gente que eu não citei aqui, porque é curtinho o depoimento, mas minha profunda gratidão. E terceiro ano, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós já trabalhamos uma história de Eva Funari. Quem aí lembra? Vou dar um prêmio para quem lembrar.
Lá no início do primeiro livro, nós trabalhamos uma história de Eva Funari. Foi de um coelho poeta. Ele era um pouco doidinho, esse coelho. Ele recebeu uma carta de uma fã que discordava dos seus poemas. E o nome dela era Charlot. Então, como era o nome da história que a gente trabalhou? Felpofilva, gente. A gente já conhece a Eva Funari, não é verdade? E aqui ela tá contando um relato, né, de memória dela, que por sinal é muito bonito. Eu achei muito bonito. Aí tá perguntando assim, ó. O primeiro tá dizendo assim: assista ao vídeo que Eva Funari conta como se tornou escritora. Depois converse com seus colegas e o professor. Letra A. Como eram as primeiras histórias de Eva Funari? Como foi que ela falou lá no texto que eram as primeiras histórias dela? Ela fazia, eram apenas tiras e pequenas histórias sem textos. Gente, ela era muito tímida, né? Fiquei impressionada. Na letra B, tá perguntando assim: o que ela teve que fazer para ser publicada pela primeira vez? Vocês lembram? De acordo com a história? Eva, quando ela soube que uma editora estava procurando os novos escritores, ela foi até a editora e lá eles pediram que ela levasse umas histórias. Então, depois de uma semana, eles encomendaram de uma vez logo 4 livros a ela. Ou seja, eles amaram as histórias dela, né? Na letra C, como ela se sentiu quando recebeu as primeiras encomendas? Quem lembra? Ela disse lá no vídeo que ela ficou muito nervosa, mas que apesar da timidez, ela era tão tímida, ela acabou publicando os livros, né? Na letra D, como ela começou a fazer livros com texto? Essa parte da história dela é bem legal, porque ela falou assim, que quando ela imaginava uma história da bruxinha, uma turma de novos personagens invadiu a imaginação dela. Então, assim, as histórias dessas personagens era muito complexa para ser escrita sem texto. Então, assim, ela criou seu primeiro livro com texto. Primeiro, ela só fazia sem texto. Então, ela achou que era muito incrível as histórias dela, muito incrível a imaginação dela. Era muito aguçada. Então, ela criou seu primeiro livro a partir, né, desse contexto. Letra E. No final do vídeo, a escritora faz um agradecimento para quem, gente? Ela agradece a família dela, né? E aí todas as pessoas que apoiaram e ajudaram ela nessa trajetória lindíssima. Parabéns para a Eva Funari. Segundo. Essa segunda questão, vocês vão ter que responder, porque tá perguntando assim: como foi seu primeiro dia de aula no primeiro ano? Quem lembra? Um colega vai filmar seu relato de memória e você vai filmar o dele. Era uma atividade pra gente fazer na sala de aula, mas vocês já sabem a história, né? Então, vocês vão responder. Quais eram suas expectativas antes do primeiro dia de aula chegar? Quem levou você para a escola? Como você se sentiu no caminho? Procure se lembrar dos sentimentos e sensações desse dia. Inclua-os em seu relato. Se tiver algum acontecimento engraçado, inclua em seu depoimento. Conte se você aprendeu algo importante nesse dia. No final do dia, as coisas aconteceram como você tinha imaginado ou foram diferentes? É uma questão pessoal que vocês vão ter que responder com as famílias de vocês, tá? E assim, só responda o que vocês lembram, gente. Quem estudou lá na escola teve a tia Tainara como professora. E assim, eu pude acompanhar um pouco da turma da tarde, porque na época a tia Catisca só era professora de manhã da educação infantil. E à tarde eu dava uma força na correção de caderno das professoras, tá? Então vamos. A terceira questão é como se fosse uma autoavaliação para vocês. Siga as orientações do professor para filmar o relato de memória de seu colega. Depois, os relatos da turma serão reunidos em uma exposição audiovisual que ocorrerá dentro da escola. Aí vocês vão escrever, tá? Mas no caso, a autoavaliação de vocês, tá bom? Mas quem quiser filmar, por favor, fique à vontade. Eu vou ficar muito feliz. Eu fico muito feliz quando vocês participam assim ativamente das atividades. Vamos para a página 18. Na página 18 está falando assim:
Você vai ler uma entrevista que a revista Crescer fez com Ziraldo. Preste atenção às perguntas e às respostas. Mas, gente, quem é Ziraldo? Quem sabe me dizer uma obra de Ziraldo? Eu já até coloquei um livro de Ziraldo como dica de leitura para vocês. Quem aí sabe me responder? Tenho certeza que vocês responderam O Menino Maluquinho. Pois é uma obra de Ziraldo. E assim, gente, a entrevista, ela é uma ferramenta fundamental na atividade jornalística, né? Dos jornalistas. Então, ela é utilizada em diversos veículos de comunicação, como jornais, revistas, blogs, programas de rádio, de televisão, canais de vídeo na internet e etc. Vamos lá. Entrevista com Ziraldo, por Marina Vigigal. 7 de outubro de 2015, às 20h22 da noite. Em 1932, na cidade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, nascia Ziraldo Alves Pinto, mais velho entre 7 irmãos. Um menino que vivia desenhando nas paredes de casa, nas calçadas e salas de aula. Tornou-se cartunista, escritor, pintor, teatrólogo e jornalista. Mais que isso, tornou-se um dos maiores nomes da literatura infantil brasileira. Esbanjando simpatia, disposição, entusiasmo, informalidade e senso de humor, Ziraldo conversou com a Crescer sobre a sua história na literatura. Crescer. Como foi sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância? Ziraldo respondeu: desde pequeno, eu sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Em minhas lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando. E ainda criança imaginava que na vida adulta iria desenhar, pintar, trabalhar com algo nessa linha. À medida que fui crescendo, conheci as histórias em quadrinhos e me apaixonei pelo gênero. Isso fez com que meu desenho passasse a ser narrativo, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Essas linguagens sempre me encantaram. Aí a Crescer perguntou de novo: como foi o ingresso na literatura infantil? Ziraldo respondeu: conforme fui trabalhando em meus cartoons e charges, comecei a gostar muito de escrever. Um gosto que não aparecia com tanto destaque na minha infância. Fiz histórias em quadrinhos e criei a revista em quadrinhos A Turma do Pererê. Com essas experiências, percebi que poderia usar essa capacidade de escrever e de desenhar para fazer livros para as crianças. Foi em 1969, então, que escrevi Flicts, meu primeiro livro para crianças. Crescer. Como você enxerga o reencontro de muitos adultos com a criança que já foram por meio da sua obra? Ziraldo, isso é fantástico. Já vi realmente muita gente interessante que, quando encontra o autor do livro da infância, se emociona, se comove. Percebo que, quando o autor conquista uma geração, ele vive eternamente no coração dessas pessoas. É impressionante. A pessoa te abraça, fica tocada com o encontro. Neste ano, inclusive, estive diante do primeiro avô que leu O Menino Maluquinho e veio falar comigo acompanhado do neto. Ele trazia o livro de sua infância para eu autografar para o neto. É maravilhoso participar dessas histórias. Ziraldo, cartunista. O escritor cartunista durante a exposição de alguns de seus trabalhos em 2012 no Cine Sesc em São Paulo. Que legal! Vamos lá para a página 19. Por dentro do texto, meus amiguinhos. Gente, eu tô com saudade de vocês. Converse com os colegas e o professor. É só um bate-papo, não é pra responder nada, tá? Que lembranças Ziraldo tem do desenho e do ato de desenhar durante a sua infância? Hein, gente? Ziraldo, ele afirmou lá no que eu acabei de ler com vocês, que mesmo em suas lembranças mais antigas, ele já se via desenhando. Então, ele também se lembra de que, quando era menino, ele imaginava que trabalharia nessa área quando ele crescesse. E ele trabalhou mesmo. Letra B. Por que Ziraldo começou a desenhar histórias em quadrinhos? Porque ele se apaixonou pelas histórias em quadrinhos quando ele passou a conhecê-las, né? E por causa disso, sua arte ganhou aspectos narrativos. Vamos ler esse box. A entrevista é uma conversa entre duas pessoas. Geralmente, o jornalista busca informações, opiniões e depoimentos sobre um assunto fazendo perguntas a alguém. Ela pode ser transmitida pela televisão, pelo rádio e pela internet, ou publicada em jornais, sites e revistas. Segundo, qual é o assunto principal dessa entrevista, gente? Qual é o assunto principal dessa entrevista?
É a relação do autor com o desenho, a escrita e a literatura infantil, ou é o desenvolvimento da literatura infantil nos últimos anos? É a primeira opção. Terceiro, onde a entrevista foi publicada? Vejam aí no livro de vocês, onde a entrevista foi publicada. Qual foi o nome da revista? Na revista Crescer. Pronto. Quarta. Ziraldo sempre desenhou, desde a infância. O que fez para começar a escrever? Ele começou a trabalhar com o quê? Com cartoons. Ele começou a trabalhar com cartoons e charges, né? E charges. E, consequentemente, passou a gostar muito de escrever. Isso incentivou ele, gente. É por isso que às vezes eu converso com vocês lá na sala, que é para vocês lerem livros, revistinha e quadrinho, porque isso incentiva, aguça muito a leitura, tá? Então, ele começou a trabalhar com cartoons e charges e, consequentemente, passou a gostar muito de escrever. Quinta questão. Gente, essa quinta questão tá onde mesmo? Tá na página 19, né? Que aqui no meu livro, não aparece direitinho. Vamos lá. Como ele percebeu que poderia escrever para crianças? Quem lembra? Por conta de quê? Por conta das histórias em quadrinhos, experiências, vou botar aqui, por conta das histórias em quadrinhos e em criar cartoons e charges. Por isso, se ele fazia, né, para adulto, vamos supor, o público-alvo dele seria o quê? Desenhar e escrever para fazer livro com crianças, que eu acho muito mais interessante. Sexto, releia a resposta do autor à última pergunta da entrevista e responda. Letra A. Quem Ziraldo encontrou no ano em que participou da entrevista? Bem no finalzinho, ele tá dizendo assim, ó. Ele encontrou o quê? Encontrou um avô. Um avô com seu neto. Tinha lido O Menino Maluquinho. O Menino Maluquinho. Letra B. O que essa pessoa levou para Ziraldo? Ele levou a revistinha, né? Ele levou o livro. Levou o livro para Ziraldo autografar. Levou o livro para Ziraldo autografar. C. Segundo Ziraldo, o que acontece quando o leitor encontra um autor de infância? O que foi que ele falou lá, gente? Ele falou lá que muitas pessoas, quando encontram o autor querido da infância, eles se emocionam. As pessoas se emocionam. Se abraçam forte, né? Se emocionam e se comovem. Pronto. As pessoas se emocionam e se comovem. Na sétima questão, tá dizendo assim: relacione as capas das obras de Ziraldo citadas na entrevista com as informações sobre as personagens
principais de cada uma delas. Na letra A tem a turma do Pererê, na letra B, o menino maluquinho e a letra C, Flix. Gente, essa história do Flix é muito linda. Inclusive, a professora de vocês já participou de uma peça teatral que eu era a cor neutra, né? A cor neutra. Eu acho que eu vou disponibilizar essa história para vocês. Ela é muito linda, muito, muito. Ela fala sobre as cores. Pronto. Aí vocês vão associar. É um menino alegre, agitado, cheio de imaginação e que adora fazer travessuras e maluquices com os amigos. Usa uma panela na cabeça. E aí, como se fosse um chapéu. Quem é? Menino maluquinho, letra B. É uma cor incomum e muito triste, pois, como é diferente, não consegue fazer amigos com as outras. Gente, eu era essa cor bem aí, na minha peça. E não se ajusta em canto algum, nem no arco-íris, nem nas bandeiras, em lugar nenhum. É a Flix, letra C. Essa peça marcou minha vida. Ele é um garoto brincalhão que vive criando redemoinhos, mas não faz maldades a ninguém. É namorado da boneca, uma menina da cidade, seu melhor amigo é Tininim. Nasceu de uma flor negra e foi adotado como filho pela a mãe da Celina. É o Pererê. Você já leu algum desses livros? Vocês já leram, gente? Eu já li O Menino Maluquinho, Flix e a metade do Pererê. Ainda não li todo. Então, nós vamos fazer só até a página 20, tá? A página 20 vai até essa questão 7, tá bom? E assim, a atividade que vai para casa é uma atividade na folha e aquela segunda questão que vocês têm que estar respondendo. A atividade na folha, ela tá falando sobre o assunto é gênero entrevista, tá? Das páginas 18 à página 21. Então, vocês vão dar uma lida com os pais de vocês e vocês vão pesquisar e escrever entrevistas escritas, radiofônicas e televisivas. E vocês vão comparar. Não é uma pesquisa muito grande, não. É só para fazer a comparação, tá bom? Então, por aqui, ó, tô encerrando a aula de português. Daqui a pouco tem a aulinha de ciências. Beijo!